Ok. Tá dando um pouco de chiado, mas acho que isso não tem jeito, né? Tá dando pra você ver? Tá. Colocar. Tá editando? Tá ouvindo? Acho que é perigoso, né? Tá dando pra ouvir, sim. Então, bom dia, né? Bom dia. Faz um bom tempo que a gente não se encontra pessoalmente, mas a gente sempre tem lembrado de vocês em oração. E fico feliz, né, com a visita do Milton, do Yuri e do Nicolas, né? Participando hoje do curso. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso meio, né? Que bom que a gente tem essa tecnologia também, né? Para poder cumprir e abençoar uma vida do outro e ouvir aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Aqui em Itaquefa, assim, a gente está passando por uma fase nova, né? Deus tem enviado para muitas pessoas. Toda semana a gente praticamente está recebendo pessoas novas. Nós temos dado algumas estratégias também para fortalecer a fé dos irmãos e a gente poder, assim, estar mais perto do Senhor, né? Porque se a gente estiver mais perto dele, cheio da presença do Espírito, a gente pode realizar a obra que ele nos deixou, né? De sermos sal dessa terra, luz do mundo. O Japão é um lugar que realmente tem tantas pessoas, né? Especialmente o povo japonês tão carente. E a gente, do jeito que a gente é, do jeito que a gente consegue fazer, eu tenho certeza que Deus tem esse propósito, né, de nos usar. Eu já tenho compartilhado com os irmãos também sobre... Tem uma senhora japonesa, né, que chama Nakamura. Ela começou a vir à nossa igreja já faz uns 3 meses, mais ou menos. E, a princípio, ela deve se batizar, né, no domingo que vem. Então, além do grupo que nós vamos receber dos escoteiros, né? A gente vai fazer uma atividade com eles nessa semana, quinta, sexta e sábado, a gente vai fazer um campo. E queria que vocês estivessem assim, lembrando em oração também. Mas aproveitando até a vinda deles, a gente programou então o batismo no domingo de manhã, dia 26. E vão ser 5 irmãos que vão batizar, né? A dona Nakamura, que ela deve ter uns 70 e poucos anos. A Napoleão, que é um jovem, é casado, tem uma menina de 4 anos. Eles recém chegaram aqui ao Japão, primeira vez que estão morando nessa região de Hokuriku. E ele se converteu no ano passado, lá no Brasil. Né? E aí não teve oportunidade de ser batizado lá, mas aqui ele, sabendo que a gente tinha programado o batismo para esse mês de julho, ele também decidiu batizar junto. Né? Tem um outro irmão chamado Hugo Sato, ele também tomou uma decisão de firmar a sua fé no ano passado. Ele é casado com uma irmã filipina que participa da igreja aqui, do JCOB. E aí temos 2 adolescentes, né? Que é a Yasmin, que tem 13 anos, e a Gabriele, que tem 13 anos também. Ontem à noite elas deram testemunho delas, né? De como Jesus tem feito diferença. E uma coisa em comum, além da idade, é que elas estavam compartilhando que um grande problema da vida delas, assim, era a questão da mentira. Tentando desligar alguns aplicativos aqui.
Caiu. Colocar na caixa para ele continuar. Fala para ele continuar. Caiu. Tá. O testemunho que ia dar. Fala, pastor. Oi, tá? Dá. Ok. Acho que o som está melhor aqui. Então, enquanto a gente tenta recuperar o vídeo, mas a gente pode, pelo menos, não continuar, né? Eu estava falando das adolescentes, né? Isso. Gabi e da Yasmin, além da idade, que elas têm 13 anos, uma das coisas comuns que elas compartilharam ontem era a questão do problema da mentira. E na vida delas, assim, foi algo que sempre atrapalhou a vida delas, que trouxe muitos problemas, mas que depois que conheceram Jesus, o Espírito de Deus sempre tocou no coração delas para elas, assim, pararem, né? Porque Deus foi ensinando que falar a verdade trazia muito mais benefício do que coisas ruins, né? Então, foi bem interessante, assim, ver que mesmo com pouca idade, elas são adolescentes ainda, assim, porque tem um coração sedento de Deus e porque tem buscado aprender as verdades, aprender viver, né, as verdades de Deus, Deus tem feito diferença, né? E eu achei muito legal que a Gabriele falou assim, eu queria, através do batismo, fazer essa aliança com Jesus, de poder seguir a Ele, né? Então eu fiquei muito feliz de ouvir das duas, né? Que elas creem em Jesus, né? Que elas têm Jesus no coração delas, que Ele está fazendo diferença na vida delas e que elas têm essa decisão muito firme de seguir a Jesus, né? Porque creem que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então foi muito assim joia poder estar vendo assim Deus operando no coração das pessoas. Algumas pessoas estão chegando novas, muitas delas com bastante problema, mas eu sempre lembro daquilo que Jesus ele falou quando eu estava lidando com as multidões. Né? Jesus ele falou: olha, eu vim buscar os doentes, né? Porque os sãos, aqueles que estão achando que estão bem, esses não precisam de médico, né? Mas os doentes sim. Então, eu creio que a igreja é um lugar de acolher as pessoas, né? Independente do que já fizeram, estão fazendo, assim, a igreja é um lugar que Deus preparou para as pessoas experimentarem o amor de Jesus, né? Não é só de ouvir uma pregação, mas é de ver Jesus manifestando a mesma graça, né? É transformador na vida das pessoas. Então, a gente está assim, contando com a oração dos irmãos. Os 5, especialmente 2 irmãos têm passado por muita luta essa semana, foi bem difícil para eles. Um é o irmão Hugo Sato, está tendo problemas de visto com a esposa, que é filipina, e de legalização, né, do filho, da filha dela, do primeiro casamento. Então, eu queria que vocês estivessem orando também para que nada tire esse propósito de continuar firmando a sua fé em Jesus. A outra é justamente a Kaoru-san, que é essa senhora japonesa. Ela também tem passado por bastante luta espiritual. Ontem também teve vários acontecimentos que trouxeram bastante aborrecimento assim, para ela e tal. Hoje de manhã ela veio para o culto. E eu creio, né, que Deus tem esse propósito também de fazer com que ela experimente mais do poder e do amor e da paz, né, que Ele tem para oferecer. Amém? Então eu queria que você estivesse orando. Uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, Deus tem falado bastante no meu coração, está em Colossenses, capítulo 4. Então, a gente podia abrir as nossas Bíblias, né? Colossenses, capítulo 4. Essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ele escreveu enquanto ele estava preso. Então, teve um momento do ministério do apóstolo Paulo que ele foi perseguido,
foi aprisionado, e nesse tempo ele teve essa graça, essa sabedoria de aproveitar o tempo para poder abençoar as pessoas, mesmo não tendo liberdade. E ele escreveu então essas cartas de Efésios, Filipenses, a carta aos Colossenses, provavelmente tem uma outra carta aos Laodicenses, que não está na Bíblia, mas ele cita também nesse capítulo 4. Então, durante esse tempo que ele ficou privado de liberdade, ele aproveitou para escrever cartas às igrejas a fim de encorajá-las, né? E o que eu acho muito bonito também de Deus é que ele mantinha essa rede de igrejas, né? Não existia internet naquela época, mas existia JesusNet, né? E não existia e-mail, mas existiam essas cartas circulares. Se você pegar o capítulo 4 e dar uma olhada, por exemplo, no versículo 16, Paulo ele fala o seguinte: depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Não é? Então é interessante, porque eram cartas circulares. Era como esses e-mails que a gente faz rodar, né? Ou como essas redes sociais. Não existia o computador, mas existia essas correspondências, né? Onde Paulo escrevia coisas que eram muito importantes para a fé dos irmãos, em termos de revelação de quem é Jesus e de como nós podemos segui-lo e viver de uma forma agradável a Ele, que cumpra com o propósito que Ele nos deixou. Então, se você tiver oportunidade nessa semana, tenta ler essa carta, né, que não é muito longa, são 4 capítulos só, mas especialmente, por exemplo, no capítulo 1, você vai ver o que Paulo, né, escreve sobre Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, que Jesus criou todas as coisas, as visíveis e invisíveis, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, Paulo ele fala assim da grandeza e da singularidade de Jesus, que Jesus ele é o top dos tops, né? Ele está acima de todas as coisas, ele não é criatura, ele é o Criador, ele é para ele que foram criadas todas as coisas. Versículo 18, capítulo 1, fala também que Jesus ele é o cabeça da igreja, cabeça do corpo, né? Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. Então, ele fala coisas maravilhosas de Jesus. E isso é muito importante para a gente, que é seguidor dele, né? Se você vai conhecendo quem é Jesus, o que ele fez, o que ele quer que a gente faça, então isso ajuda a gente a ter o propósito e a alegria de poder viver, né? E uma das coisas que eu tenho meditado bastante nessa semana, que eu queria colocar para vocês também, como uma palavra que te ajude a focar em pelo menos 3 coisas que Deus deseja que a gente sempre tenha na nossa vida, está no versículo 2 do capítulo 4. Então vamos ler esse trecho de capítulo 4, versículo 2 até o versículo 6. A palavra de Deus diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, 3 coisas que Deus fala para a gente fazer.
dedicar tempo para orar, né? Ainda mais vindo tantas pessoas novas assim, eu tenho sentido muito essa necessidade de gastar mais tempo em oração, apresentando a vida das pessoas. Não só pelos que vêm, né, que são novos, mas pelos que já estão aqui conosco. Eu sinto também como é importante eu estar orando pela minha esposa, pela Taeko, pelo Davi, né, pelo Estevão, pela Sátia, e para que Deus nos dê paz uns com os outros, para que Deus nos dê sabedoria para entender o que Ele deseja para nós, né? Então, Davi, ele está no último ano do Coco, e a gente tem conversado bastante sobre essa questão do futuro, dos seus estudos, do Daigaku, né, da universidade, onde que seria melhor ele fazer. Essa semana agora, dia 16, quinta-feira passada agora, a Taeko foi conversar com a sensei dele, porque praticamente a partir de agora todos os Kokosei do Sanensei, eles vão estar bem concentrados para se prepararem para o vestibular no ano que vem. Então, eles conversam com os pais para que os pais, junto com os alunos, possam definir mais ou menos, né, qual a área, qual a faculdade, porque em cima dessa escolha, eles vão preparando os alunos para prestarem vestibular. E essa questão do Davi também, a gente já vinha, desde o final do ano passado, conversando, e a gente então tem apoiado muito uma decisão que o Davi está tomando de tentar o Daigaku lá no Brasil, né? Como minha irmã que mora em São Paulo, que tem os filhos morando em São Paulo, e meus pais também, eles estão apoiando essa decisão, então a gente está bem em paz, né, de ajudá-lo também. Então, esse segundo semestre a gente vai tentar prepará-lo. Ele já está fazendo mais aulas de português com a Taeko também. Tem alguns materiais que nós ganhamos de cursinho, e aí eu fiquei esse segundo semestre ajudá-lo a estudar mais o português, para no ano que vem, depois que ele formar, ele ir para o Brasil, acho que antes da gente, em junho, e aí tentar entrar no cursinho para depois prestar o vestibular. Né? Como a gente tem a Igreja da Saúde também, ele tem vários conhecidos também, a gente está bem em paz que ele vai ter um ambiente bom para continuar a crescer na fé. E tem um primo dele também que está nessa fase de prestar vestibular, que a gente acredita que se ele estiver junto com as pessoas que estão focadas, né, nesse propósito de continuar os estudos, ele vai também conseguir. Né? Então, queria que os irmãos estivessem lembrando de oração. Mas, por essas decisões, né, que a gente tem que decidir, não só por nós, às vezes por nossos filhos, às vezes por amigos, a gente tem que dedicar o tempo em oração. Estevão está nessa fase de adolescência, então, vira e mexe, assim, tem os seus ataques de rebeldia, de momentos assim de tensão, né, no relacionamento. Então a gente também tem buscado muito ao Senhor, né? Muita paciência, muito amor para poder lidar com Ele. Então também não tem sido fácil, né? A gente tem também por esses motivos separado mais tempo em oração. Ela está no último ano do Shogaku, então acho que está ainda numa fase um pouco mais tranquila. Mas, sabe, essa palavra que Deus coloca aqui, dedica-se à oração, estejam alertas, né? É muito importante. Nós estamos vivendo, assim, uma época muito difícil, por conta de todo esse desequilíbrio, né, que existe, não só na natureza, mas na vida das pessoas. Né? Tem muita gente que está tendo problema de enfermidade também. Né? Isso abala, mexe com tudo da gente, né? A gente tem visto pessoas também sofrendo acidentes de carro e tal, então tem coisas que as pessoas nunca acham que vão passar, mas estão passando. A gente vê o mundo hoje assim muito perdido nessa questão de valores, né?
quando eu começo a conhecer um pouco da história das pessoas novas que estão chegando, eu fico assim, muito triste, né? E assustado, assim, como os valores que o mundo tem passado têm destruído a vida das pessoas. Né? Tem pessoas que estão no quinto, sexto casamento, tem pessoas que estão todas enroladas emocionalmente, financeiramente. Então é muito triste. Né? Se a gente não tiver esperto, não tiver alerta, a gente acaba sendo muito abalado, né? Por esses valores, né? Por pessoas que criam problemas. A gente tem visto muito isso também, né? Um ambiente assim, de guerra, sabe? De inimizade, né? De discussão, de brigas dentro da fábrica. Na Murata tem mais de 1.000 brasileiros e a gente tem visto muita gente se desgastando, se estressando por causa de brigas, por causa de picuinhas, assim, de coisas pequenas, mas que trazem um problema tão grande de inimizade entre as pessoas, né? Então, no meio dessa bagunça toda, Deus fala, olha, fica esperto. Porque o inimigo também, muitas vezes, ele cria situações de tentação, né, para as pessoas. E, infelizmente, a gente também tem visto pessoas caindo, né, em tentações, nessa área de moralidade sexual. Hoje a gente tem tanto acesso fácil à internet e você tem que estar muito vigilante para não cair em tentação. Né? As coisas pornográficas, as coisas de maledicência, elas estão muito presentes, assim, muito fácil acesso. Até nessa semana eu dei uma puxada de orelha em algumas pessoas que frequentam a nossa igreja aqui e usam Facebook e teve algumas delas que estavam postando, assim, mentira, né, na verdade. Era uma chamada para a campanha contra o câncer, mas só para chamar a atenção das pessoas, elas... Opa, deixa eu ver. Vou cortar aqui então. Deu? Deu. Então, essas irmãs estavam postando no Face algumas informações que eram falsas, né? Aí eu falei, poxa, a gente está toda hora falando essa questão da mentira, né, que não deve fazer e tal, e aí mesmo que seja uma brincadeira, uma campanha que tenta chamar a atenção das pessoas, eu falei para elas, né, assim, não é correto, né, você ficar lançando informações que não são corretas. Tem outras formas mais inteligentes de você chamar a atenção das pessoas. Então tem que tomar muito cuidado, porque, assim, sem querer, às vezes, sem você perceber, você está entrando no que a maioria das pessoas está fazendo e muitas vezes dessas coisas não são corretas. Né? E eu dei uma chamada geral, assim, no nosso grupo fechado aqui da MJP, e falei, olha, pessoal, pensa mais no que você posta, né? Porque de porcaria, de informação ruim, de maledicência, de moralidade sexual já está cheio. O Facebook está cheio dessas porcarias. Então a gente que é povo de Deus tem que lançar palavra de vida. Né? Você tem que compartilhar coisas boas que você está conseguindo apreciar na sua vida, coisas boas que você descobre, que Deus fala ao seu coração, que vai edificar as pessoas. Então usa o seu tempo, usa a sua inteligência, a sua criatividade para colocar coisas que vão edificar as pessoas. Né? Então essa palavra estejam alertas, para mim tem sido assim, muito importante, para saber usar o meu tempo de uma forma assim, agradável, né? E que edifique a vida das pessoas. E outra coisa que, né, Deus coloca aqui, olha, sejam agradecidos, mesmo nas situações difíceis. Né? Sejam agradecidos. Muitas vezes a gente ora, pede para que Deus, né, cure, traga livramento, questão de problema de relacionamento, mas às vezes a gente não vê uma mudança assim tão rápida. Mas a gente tem que perceber, né, que Deus está no controle. E mesmo numa situação de dificuldade, Ele tem coisas importantes para nos ensinar. Né? A irmã Regina,
que é mãe da Gabriela que vai batizar, já há um mês, ela está com um problema bem assim, sério nos dentes, no dente, na boca dela, né? Ela pegou uma bactéria que inflamou todo o lado esquerdo aqui do maxilar e quando ela demorou um pouco para poder buscar ajuda, ele acabou infeccionando e pegou uma boa parte aqui desse osso aqui do maxilar. Então, além do inchaço, ela sentiu muita dor durante umas 3 semanas, assim, de não conseguir comer, de não conseguir dormir direito. Graças a Deus a gente conseguiu um hospital, né, próprio para isso, aqui na região, tem especialização nessa área, então eles estão agora monitorando, cuidando melhor. E ela, muitas vezes no meio da dor, ela às vezes desabafava, né, com a gente que estava difícil, que ela muitas vezes brigava com Deus, porque ela pedia para Deus curar e a cura não vinha, a dor não aliviava, né? Mas eu tentei mostrar para ela, Regina, olha só, quantas pessoas Deus colocou para servir você nesse tempo, para suprir aquilo que você precisava. Né? Porque nem cuidar da filha pequenininha que ela tem, que ajuda, né? Ela tinha condições. Né? Deus usou a própria família dela, o marido, os 2 outros filhos que ela tem. Deus usou muito a minha cunhada, né, que estava parada esse tempo, então ela praticamente levava quase todo dia, né, daqui de Etizé até Tui, servindo como intérprete para ela. E foi um tempo assim de Deus, assim, que Deus supriu de outra forma, né, respondeu as orações dela. Então, depois das primeiras semanas, ela realmente mudou a atitude, ela colocou em prática o que a gente está vendo aqui, né? Começou a agradecer a Deus pelas coisas boas que ela estava conseguindo assim, perceber como resposta de Deus. Então, eu queria encorajar os irmãos, né, para que releiam essa carta, especialmente deem atenção nesse versículo 2, porque isso para mim tem ajudado bastante. Né? Separar mais tempo em oração, estar bem alerta para tudo aquilo que acontece ao meu redor, para aquilo que eu estou fazendo, e para ter, acima de tudo, uma atitude de gratidão por todas as coisas. Né? Deus, ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente tem que crer nessa verdade. E Deus vai dar graça para a gente poder superar todas essas dificuldades. Inclusive, nesse trecho que a gente leu, na ocasião que Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava preso. E ele pede oração pelos irmãos. Né? Eu acho isso muito importante também. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, você deve compartilhar isso com seus irmãos. Né? Porque eu fico pensando, Paulo, que era o apóstolo, ele foi o missionário, ele foi o pastor, ele foi alguém que recebeu a revelação direta de Jesus. Ele tinha um conhecimento que poucos tiveram. Né? Mesmo ele tendo toda essa autoridade, essa experiência, ele pediu oração para ele. Ele está falando aqui, olha, pessoal, ora por mim, ora para que eu tenha coragem, ora para que eu tenha oportunidade, né, de continuar falando de Jesus. Se ele, que era o homem de Deus, pediu oração pelos irmãos, eu fico pensando, quanto mais a gente, quanto mais eu e quanto mais você, a gente precisa desse apoio, né, ajudando o outro, para aproveitar as oportunidades. Então, no meio dessa situação, eu aprendo coisas com esse aprendizado, né? E com essa sensibilidade, porque eu falo assim, quando você passa por dificuldade, você com certeza tem mais compaixão pelos que sofrem. Porque se, por exemplo, eu nunca tivesse problema com meu filho adolescente, como é que eu vou entender um pai que está perdendo a cabeça com o filho adolescente dele? Né? Então, não é agradável passar por problemas. Mas os problemas me ajudam a depender mais de Deus. Os problemas me ajudam a estar mais perto de Deus. Então, por isso que a gente deve agradecer, ser agradecido a Deus, mesmo numa situação difícil. Eu tenho falado da minha irmã também, né? Com os irmãos, ela estava já para sair do hospital, mas de qualquer forma ela está ainda numa situação dependente da sonda, dos equipamentos, mas eu vejo assim que através de toda essa situação difícil, especialmente meus irmãos têm se achegado mais a Deus.
aqueles que estão cuidando bem perto dela. Tem sido muito desgastante, né? Já vai dar quase um ano, né? Desde que ela fez a cirurgia no ano passado, para retirar o tumor encontrado na cabeça dela. E isso tem trazido assim, um desgaste, né? Não só para a vida dela mesma, mas para todos os que estão mais perto cuidando, mas tudo isso tem cooperado para o bem, né? Da nossa família. Então, que Deus possa estar assim, ajudando os irmãos também, né? A terem essa perspectiva de vida que Deus propõe, que a gente possa estar orando mais uns pelos outros, né? E que você possa, especialmente assim, colocar em prática, se empenhar, né, para viver essa palavra que nós vemos agora no versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos ajuda a entender o Teu propósito para com as nossas vidas. Obrigado porque, através do testemunho de vida que nós podemos saber um do outro, de como o Senhor está atuando, de como o Senhor já atuou também na igreja, na vida do apóstolo Paulo. A gente tem tantas lições importantes para tirar. Nós pedimos para que nessa semana a gente dedique mais tempo em oração. Oração uns pelos outros, oração de gratidão, mesmo pelas dificuldades que o Senhor permite nas nossas vidas, Deus. Que a gente possa estar sempre alerta, que a gente possa estar sempre atento às coisas que o Senhor tem para falar no nosso coração, as coisas que devemos evitar, de não fazer as coisas erradas que entristecem o Teu Espírito. Então, nos dá graça, Senhor. Eu oro para que o Teu amor possa ser derramado cada vez mais nos nossos corações, Pai. Que a graça de Jesus possa sustentar, possa nos cobrir no nosso caminhar com o Senhor nessa semana. E que a comunhão, o poder do Teu Espírito possa estar manifestando na nossa vida, Deus, uns com os outros também. Essa comunhão tão maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. E possa estar nos sustentando nessa semana também que vai começar aqui no Japão, Pai. Use as nossas vidas também para transmitir as Tuas verdades e para que a gente brilhe a luz de Jesus para aqueles que ainda não Te conhecem. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe, né? Eu espero em breve aí poder estar pessoalmente com você. Não sei se vai ser... Não sei, a gente está ainda para combinar, né? Mas talvez uma ocasião que eu precise ir aí seria setembro, outubro, né? Para levar a Sabrina e o Júnior, que vieram ao Japão também. Eles vão... A Sabrina, ela é de São José dos Campos, né? Ela e o marido, o Júnior, eles vão participar da campanha de Kids que vai acontecer em agosto. Mas eles vieram para ficar 3 meses, né? Vão rodar várias igrejas e mais no finalzinho do período vão estar conosco. Então vão passar umas 2 semanas aqui com a gente, meados de setembro até o final, e aí no finalzinho do período eles vão aí para Tiba, né? E vão estar com vocês. Acho que uma semana, 2 semanas, 2 finais de semana, tá? Então que Deus esteja abençoando de vocês e, sabe, nessa ocasião a gente possa se encontrar pessoalmente, tá? Enquanto isso a gente vai se mantendo em contato, amém? Amém. Depois eu compartilho com vocês o batismo, né? Então, por favor, esteja orando no próximo domingo, dia 26, e orem também pelo minicamp, que nós vamos fazer no dia 23, 24 e 25, né? Que é quinta, sexta e sábado. Amém? Deus abençoe. Um abração para todos. Pastor, obrigado pela mensagem hoje. Eu vou passar assim, o vídeo para você ver, né, o pessoal se armando. Ruth, Oi, pastor. Oi. né? Cafu, dá um alô, pastor Oi, Cafu. Carlos aí. Aqui na câmera aqui. A Jefferson. Aí, ó. Nicolas, né? O Nicolas, ele vai participar da campanha esse ano, tá? Da campanha? Isso. Beleza, vai ser muito bom. O pastor Carlos é um dos organizadores, né?
do King's Kids, é o Newton. Tem muito suspeito, foi detectado. Yuri? Isso, Ai. né? Eles vieram, especialmente o Newton, ele não dormiu ainda, saiu de aqui e veio especialmente, né? Mas é uma benção. Então, Amém. obrigado, né, pastor? Deus Manda um abraço para todos aí, tá? Para a Sandrinha, para o pessoal que igualmente. não pude entrar aí, né? O Edson, né? O Edson tá trabalhando? O Edson hoje não pôde vir, né? Tá cansado, muito cansado. Semana passada, Manda um abração para ele, tá? semana passada tava cheio aqui. Então, na semana o pessoal, acho que teve bastante gente teve compromisso, o pastor saiu para os escoteiros, né? Ah, tá bom. Mas Então, é o que você falou, né? A gente vai programar para o pastor estar aqui no sábado, à noite, mas domingo de manhã ele vai estar aí com vocês, né? amém. Então tá. Eu não sei se eu, né? Manda um abraço para a Tiene também, né? Tá, obrigado. Hoje ela não pôde vir também porque vai ser aniversário da minha cunhada, não. Minha nora? É que tá tudo novo pra mim, sabe? É nora, agora é neto, genro, tudo novo pra mim, tá? Tô meio perdido ainda. Né? A única coisa que eu não queria era envelhecer, mas acho que não tem jeito. Deixa eu ganhar, né? Deixa eu ganhar. Agora eu sou avô também. Que honra, né? Que honra, hein? É. Gerações, são gerações recebendo as bênçãos de Deus. Então tá, pastor, um abraço, manda um abraço para todo mundo, né? Manda O pessoal do um Taquefo, fala que o pessoal de Amém. Tiba aqui manda um abraço para vocês aí, tá? Amém. Tá aí. Agradecer mesmo os irmãos, né, pelas ofertas e pelas orações, assim, Deus tem realmente abençoado muito o nosso trabalho. A gente crê que a gente está passando agora por uma fase nova, né? Como eu falei, né, tem muita gente chegando aqui, em Disney, no Japão também, porque a situação no Brasil está muito complicada e, pelo menos aqui, a economia no Japão está relativamente assim, boa, né? Então, está tendo muita oportunidade de trabalho. E o que é legal assim, que realmente tem chegado, não só pessoas novas, mas também tem alguns irmãos na fé, né, que estão chegando e a gente precisa desse reforço também para acolher essas novas pessoas, né. Então eu queria agradecer porque Deus está abençoando mesmo, tá? No momento que a gente vai recebendo as bênçãos, a gente compartilha aí com vocês. Amém. Amém. Obrigado então, pastor. Abração. Outra, boa semana. Paz. Amém. Então, estamos encerrados. Que Deus abençoe. Né? E dá um abraço ao seu irmão. Amém?